Toma aí, padre. Daqui a pouco. Gente, eu sigo em busca da resposta do que é pensar fora da caixa. E hoje eu vou receber minha amiga, brinca comigo aqui, Dani. Claro. Dani Carosio, ela que é advogada e faz parte do projeto OAB por Elas aqui em Paranaíba. Dani, infelizmente nós temos visto que os casos de feminicídio, violência contra a mulher, têm crescido mais do que os furtos no Brasil. O que é pensar fora da caixa para a gente ter uma igualdade nesse sentido e que esses números diminuam? Primeiro eu queria agradecer o fato de estar aqui, né, poder estar contribuindo hoje com o programa e aprendendo um pouco com vocês. Eu acredito que nesse sentido, pensar fora da caixa é a gente tentar procurar uma igualdade entre homens e mulheres para que a gente comece a reduzir a violência doméstica, o que eu acredito e pelas investigações que eu tenho feito ao tecer meus artigos, que é em detrimento do machismo, né, aquela coisa em que a mulher ela tem que pensar o que o homem quer e fazer o que ele quer, e não separar, não ser de outra pessoa, só assim a gente conseguiria evitar, né? Você tocou num ponto interessante, que é a questão do machismo. Uma vez eu entrevistei uma palestrante da Argentina, num evento da UEMS aqui, o EID, e ela falou que um dos grandes problemas do machismo é a mulher machista. Aquela mulher que vive o machismo e vai passando o machismo de geração em geração. Sim. Como que a gente faz para desmistificar essa situação e conseguir então alcançar essa igualdade? Bom, essa igualdade eu acho que é algo que a gente está tentando fazer, mas é muito difícil. A gente faz muitas reuniões, a principal palavra para a gente acabar com isso é a sororidade. A gente parar de ver a mulher como uma rival e sim como uma colega. E a gente tem aquela questão da irmandade, em que se ela estiver sofrendo, a gente sofre também. A gente abraça a causa para tentar fazer com que todas as mulheres tenham voz ativa e façam valer seus direitos, suas vontades. Mas eu vejo hoje, a gente se depara muito com mulheres machistas. Quando eu vejo às vezes um feminicídio, eu já cansei de ouvir de pessoas esclarecidas, mulheres esclarecidas. Ah, mas ela não fazia o que ele queria, mas ela traiu. Então assim, a gente não tá ali para avaliar se houve falha dela ou não. A gente tá ali para avaliar o porquê que foi tirada aquela vida, né? Porque eu acho que a vida é o maior bem que o ser humano hoje pode ter. E você acredita que os extremos fazem mal? Eu acredito. O extremo dos movimentos muito, né? Concordo. Você acha que... Faz. Por exemplo, as pessoas têm uma visão muito torta sobre o feminismo. Acha que o feminismo é a mulher querer ir além do homem. E existem feministas assim. O que não é saudável. O que a gente quer dizer é que nós vivamos em pé de igualdade mesmo. Para que tenha as mesmas chances, os mesmos salários, o livre-arbítrio para poder escolher o que quer fazer, a pessoa que quer conviver. Então eu acho que tudo que é excesso faz mal, inclusive o feminino. Ô Lucas, e o que você pensa sobre o machismo? Ô Dani, é uma pergunta muito interessante, eu fico feliz em responder, porque eu sempre disse assim, eu sou homem e feminista, e faço questão que a minha filha seja feminista. Infelizmente a gente tem que usar alguns ismos hoje dentro da sociedade para que as coisas possam ser entendidas. Eu acredito que o machismo, e é um erro da gente pensar que o machismo faz mal só à mulher, mas o machismo também faz mal ao homem. Da questão da puberdade, que o homem que é uma máquina sexual, que o homem é uma máquina de força, que tem que estar sempre pronto para pegar a mesa de mármore sozinho. Então eu acredito que a gente precisa desse pé de igualdade, e eu vejo assim, Dani, não é uma questão de responsabilizar as futuras gerações, mas nós só vamos conseguir mudar essa realidade quando a gente tiver políticas públicas eficazes dentro da educação. Não é transmitir a responsabilidade para as gerações que estão vindo, mas é dar base para que essas gerações elas tenham condição de mudança. Eu vou te dar um exemplo claro, eu sou um grande defensor da educação sexual nas escolas. Nós precisamos de ter educação sexual nas escolas para que eles possam... Educação sexual. Se você não entende o que é educação sexual, por favor, pesquise para não confundir com fake news e colocar na sua cabeça. Então eu acredito assim que é muito necessário que a gente tenha isso para que a gente consiga ter esse pé de igualdade, sabe? Sim, nós já temos aquele projeto, a OAB Vai à Escola, já trabalhando essas questões, porque eu vejo também que é algo cultural, né? Nós fomos criados de uma forma que a gente acredita que é normal, a mulher às vezes não ir trabalhar,
e isso fica enraizado. E é o que a gente está querendo ir as escolas, estamos indo e levando um pouco de conhecimento para ver que isso é algo muito antigo e que tem que ser um tabu que tem que ser quebrado, né? O machismo. E você pensa em alguma coisa, propõe alguma coisa no sentido dessas políticas públicas? Tem alguma ideia? Eu acredito que a gente precisa cada vez mais de dar força e juntar forças na questão do OAB por Elas. É um projeto muito bacana. Eu cresci ouvindo dizer, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher sim, se mete a colher, mete a polícia, mete a justiça. E se for polícia de vez em quando, mete a mão do seu vizinho também que tá batendo na esposa. Então, assim, eu acredito que nós precisamos que a classe política do nosso município tenha uma unidade com as igrejas, por exemplo, que eu sou cristão e a gente vê que dentro do meio evangélico, que é onde eu vivo, a gente tem muito incutido essa questão do machismo. Então a gente precisa começar a desmistificar, e isso só é possível através da educação. Então a gente precisa que nós tenhamos, repito, políticas públicas eficazes na educação. Vou repetir isso pela segunda vez aqui. Entrevistei a Vivian e a Vivian falou que nós fomos ensinados a repetir matemática, repetir química, repetir ciência. Então nós precisamos pensar fora da caixa dentro da educação para que a gente consiga mudar essa realidade. Com certeza. Ô Dani, rapidinho para a gente encerrar nosso bate-papo, fala um pouquinho do Projeto OAB por Elas. O Projeto OAB por Elas, os advogados da 6ª Subseção, nós fizemos uma parceria com a Delegacia da Mulher, com a doutora Mayra, a Maria Fernanda, e nós damos atendimentos gratuitamente na delegacia para as vítimas de violência doméstica. Elas não precisam registrar boletim de ocorrência, basta procurar, nos acionar que nós vamos dar atendimento gratuito. A gente também encaminha para a questão psicológica, solicita abrigo, encaminha para defensor ou advogado, se houver. Então nós fazemos todo, então assim, nós temos todo um aparato para poder estar atendendo essa mulher. E aí a mensagem final que eu falo é que muitas mulheres, acho que a maior tristeza que a gente tem tido hoje, depois do último homicídio, dos feminicídios que vem tendo, e depois do último a gente tem pensado assim, por que essas mulheres não estão procurando ajuda? Porque elas foram ameaçadas. Eu acredito que elas têm medo, normalmente elas são ameaçadas. Se elas procurarem a polícia, serão tiradas vidas delas. Só que a gente pensa assim, é muito mais fácil elas lutarem contra o feminicídio, aliado a nós que temos um projeto, do que sozinho. É isso que a gente precisa conscientizar, porque se a gente chegasse na origem de tudo e elas procurassem ajuda, a gente diminuiria muito. E a prova é que a maioria dos feminicídios não tem medida protetiva. Todas elas ficaram com medo e não denunciaram. Para encerrar esse vídeo, eu quero te ensinar uma coisa que eu vejo muita gente fazendo confusão. Assim como o Rodrigo Koga, a professora Elisandra me ensinou. Homicídio é crime contra a vida. Feminicídio é quando o crime acontece pelo simples fato da mulher ser mulher. Então, se uma mulher matar a parceira dela, pode ser feminicídio. Para de falar bobeira, tá? Dani, muito obrigado. Vamos dar um tchauzinho? Tchau.